Programa Chave do Sucesso de hoje vai falar sobre um tema pertinente a todos nós: educação financeira. E aí, você já ouviu falar disso? Já teve educação financeira na sua vida? E se teve, onde aprendeu? Conosco está Edward Júnior, ele que é o nosso consultor aqui para assuntos de educação financeira, já esteve participando com a gente no programa Chave do Sucesso, já dando algumas dicas aí. Seja novamente bem-vindo então, Edward. Muito obrigado, Silvio, é um prazer estar aqui. Aliás, eu acho que você tinha que ter cadeira cativa aqui, porque dúvidas sobre finanças parece que é algo que está cada vez mais latente no brasileiro, né? Seja para investimento pessoal, seja para investimento empresarial, né? O brasileiro tem educação financeira, Eduardo? Olha, Silvia, eu estou nesse trabalho de educação financeira como educador financeiro há 10 anos. Há 10 anos atrás, eram muito poucas pessoas que demandavam interesse nas escolas, nas empresas, né? Então, a gente costuma falar que a gente fez um trabalho de formiguinha, né? Ir plantando. Hoje, com certeza, já está muito mais adiantado esse processo, ainda longe do que precisa. O brasileiro ainda está muito distante de ter ainda uma boa educação financeira, mas nesses últimos 10 anos vem melhorando a cada dia. O que me leva a perguntar se qualquer pessoa, qualquer mesmo, Eduardo, em qualquer estágio da vida, no início, ali na meia-idade ou no fim, pode se dar bem, pode se sair bem financeiramente. Qualquer pessoa pode ou não? Isso é para poucos? Qualquer pessoa, inclusive crianças. Hoje a gente já acompanha escolas, por exemplo, que têm educação financeira, crianças com 3, 4 aninhos aprendendo educação financeira e ensinando para os pais, o que é mais legal. A gente tem o retorno que os pais falam: nossa, depois que meu filho começou a aprender educação financeira, a minha filha, né, começou a trazer algumas coisas que eu não pensava antes, tal, comecei a me interessar sobre o assunto, a escola disponibilizou palestras e todo mundo acaba entrando no processo. As crianças, os pais, os professores que vão ensinar as crianças, ou seja, todo mundo. Até porque isso permeia a vida da gente o tempo inteiro, sempre, né? E as crianças adoram, né? Porque é uma coisa que elas aprendem e já sai praticando. Não é aquela coisa que aprende, mas onde eu vou usar isso? Não, e as crianças adoram. Como que é aprender educação financeira? Porque eu volto a te dizer, eu dei exemplo no outro programa quando a gente conversou da outra vez e vou falar de novo, porque para mim esse exemplo clássico. O que eu aprendi, Silvia Garcia, com educação financeira na vida foi lá na escola, lá atrás, eu acho que estava na 2ª série, que a professora deu um problema de matemática falando: Maria foi à feira com R$10. Ela comprou 3 tomates a R$3. Com quanto que ela voltou para casa? Aí eu vou lá e dou a resposta: voltou para casa com R$7. Pronto, acabou a minha educação financeira. Pronto, Silvia, você está pronta para ter cartões de créditos, você está pronta para ter contas em banco. Foi essa a minha educação financeira. Ou a educação financeira que a gente tem, Eduardo, é copiando de alguém. Ou não fazendo o que alguém fazia próximo a você. Tendo um pai gastador, uma mãe gastadora, ou por aí vai, você faz exatamente o contrário. Mas isso é educação financeira? O que é educação financeira? Educação financeira são hábitos e comportamentos. Que quanto mais cedo você aprender, melhor vai ser para a sua vida. Então, por isso que é importante já começar nas escolas, com as crianças desde os 3, 4 aninhos. E aí você começa a ensinar o que ela tem que fazer, a pensar também curto, médio e longo prazo. Então a gente ensina as crianças... Dá um exemplo aí de uma educação financeira, sei lá eu. Por exemplo, as crianças já com 3, 4, 5 aninhos já aprendem que a gente, de forma lúdica, mostra para elas 3 tamanhos de cofrinho. Um pequenininho, um maiorzinho e um grandão. E fala: olha, agora você guardando um pouquinho de dinheiro em cada um, você vai realizar esse aqui, por exemplo, que é a sua, comprar uma bala, um doce, é o sonho de curto prazo, que você vai realizar em até 1 mês. O médio prazo, uns 3, 4 meses, você vai juntar para comprar uma coisa, uma bola, uma coisa mais, né? Uma boneca, uma bicicleta. Então a criança já começa a crescer e os pais adoram isso, porque as crianças levam esse conceito para casa. Você pergunta para os pais, né, você se programa para longo prazo, médio prazo? O brasileiro é muito focado no curto prazo, então já começa a trazer, e as crianças falam: pai, qual é o nosso sonho de médio prazo, longo prazo? E aí vamos ver quanto custa. Se a gente começar a economizar tanto por mês, em tanto tempo a gente vai realizar. E começa a fazer desse jeito. Aí você vê crianças querendo o sonho da Disney, né? E aí toda a família começa a participar, e aí depois de alguns tempos tá a família lá na Disney. Quer dizer, fica como uma meta ali na frente, mas a educação vem passando por todo esse processo. E aí as crianças participam dentro de casa, fica atento a gastar menos luz, menos telefone, menos água. Para poder guardar. Né? Eu tenho um casal, por exemplo, que quando eu dei um livro que falava sobre educação financeira para os filhos, a esposa falou assim: nossa, Edward, a minha filha agora, quando eu vou na loja para comprar alguma coisa, ela puxa assim: ô mãe, essa blusinha vai atrapalhar a nossa viagem para Disney? Que legal, gente. Entendeu? Quer dizer, então já começa a criar o hábito correto, né? De sempre poupar uma parte daquilo que ganha, porque a educação financeira é isso, é o equilíbrio.
Você não pode só pensar no futuro e não ter uma vida legal Viver hoje. uma vida miserável hoje pensando num futuro que nem sabe como vai ser, mas o dinheiro está para lá. O tio Patinhas, uma parte está lá e outra parte tem que viver bem o hoje. Tio Patinhas que era... Exatamente, não é esse o conceito, né? Mas geralmente o pessoal fala, quem é educado financeiramente é mão de vaca, que não sei o quê. Não necessariamente, porque ele também realiza coisas hoje. Acho que isso daí é o pulo do gato que você falou, Eduardo. Ser educado financeiro não é ser miserável, não é ser ranzinza, não é ser aquela pessoa que não, eu não saio, não, eu não festejo, não, eu não muito pelo viajo, não, faz. Com parcimônia, existem calculado. Pessoas assim, sim. Até quando eu pego algumas pessoas, eu falo, poxa, você quer ser o quê? O cara mais rico do cemitério? Você tem que também usar bem o dinheiro. Nossa, boa frase de impacto também. Você quer ser o cara mais rico do cemitério? Exatamente, vai guardar o dinheiro para levar... Só não tem gaveta, né? Então tem que ter uma vida também bem hoje, mas lá na frente também pensar no futuro. Então, equilíbrio, só isso. Alguém que não foi educado financeiramente, Eduardo, pode abrir um negócio? E pode ter problema ou vai dar certo? E aí? Provavelmente vai dar problema, se não foi educado financeiramente. Pela sua experiência, Pela minha experiência, assim, às vezes a pessoa conhece muito do negócio dela no sentido de fazer o produto, o serviço, entregar o serviço, mas a questão da educação financeira atrapalha nas finanças da empresa. Mistura dinheiro da pessoa física com jurídica, então não sabe o quanto o negócio está gerando. Às vezes é a própria pessoa física que gasta mais do que deveria e começa a sangrar. Mistura essas duas searas aí, a pessoa física com a pessoa jurídica e aí dá... Às vezes nem separa, né? Nem separa, tem uma conta corrente só para as duas, tem que estar separado. Erro, né? Completamente, tem que separar. Tem que ter a conta da pessoa física e conta da pessoa jurídica. E você vai tirar um resultado do seu negócio, que aí é o prolabore ou distribuição de lucros. Mas é com isso que você tem que pagar seu padrão de vida, não a empresa pagar o seu condomínio, pagar a sua viagem, que aí vai dar problema, geralmente é aí que a empresa acaba tendo problemas financeiros. Uma pessoa educada financeiramente é uma pessoa que vai ser bem-sucedida? Tem mais chances. Tem mais chances? Pelo menos não vai... Muito mais? Bem mais chance, porque não vai ser a parte financeira que vai dar o problema, porque ela vai saber se planejar, ela vai saber quando gastar, como gastar e de que forma usar melhor os recursos financeiros. Então minimiza o risco. Agora, nada impede que outras questões possam atrapalhar o negócio, mas já, se você fizer um levantamento no próprio Sebrae e tal, um dos principais motivos da quebra de empresas é a parte financeira, a má gestão financeira, né? Não saber calcular, não sabe quanto vai ter que ter de capital de giro, né? Não sabe acompanhar, fazer lá um acompanhamento, um fluxo de caixa, coisas assim básicas, mas que são ferramentas poderosíssimas para a tomada de decisão. Hoje as pessoas estão procurando um educador financeiro porque querem aprender ou por desespero? Como é que está aí essa peneira? Tá melhorando esse sentido. Tá. Há 7, 8 anos atrás era pelo desespero. Hoje já tem gente procurando, já com uma visão, porque são pessoas que já começaram a investir na sua educação financeira, então já saíram de endividamento, já saiu daquela escravidão que as dívidas trazem, para que possa pensar já agora realizar sonhos maiores e melhores, né? Aí você deve estar perguntando assim, dá para a gente pegar o Edward e colocar no chaveirinho aqui, levar no bolso e sacar, né? Toda hora que a gente precisa, porque as dúvidas são recorrentes o tempo inteiro, afinal de contas o dinheiro permeia a nossa vida o tempo inteiro. Às vezes a dúvida é muito simples, Edward. Pago no cartão, divido em 3 vezes ou pago à vista? Depende da situação. Depende da situação, né? Às vezes você fala assim, eu tenho dinheiro para pagar à vista, mas aí eu vou ficar sem dinheiro aqui, né? Para hoje, até o final do mês. O cartão é um dinheiro que eu não estou vendo, mas aí eu divido em 3 vezes, mas aí tem juros, aí tem, sabe assim... Exatamente, tem que fazer essas contas. Esse balanço. Compensa pagar juros? Se você tem o dinheiro à vista, você vai ter um bom desconto, e esse dinheiro que você economizar, você pode usar para outras coisas, outros sonhos, uma parte para sua aposentadoria lá na frente, para uma viagem que você quer fazer daqui 1 ano, 2 anos, para trocar o carro e assim por diante. Por aí vai. Então, mas se não der pra gente levar o Edward, como nessa dúvida que eu acabei tirando com ele agora, tem lançamento na área, né? Vamos falar aqui, tem 2 filhos novos aqui. O primeiro deles é O Fim da Era Chefe. É um livro de um tamanho aqui menorzinho, mais fininho, que fala, descubra neste livro os verdadeiros segredos da liderança servidora. Exatamente. Explica pra gente aí, que história é essa? Aqui eu reuni mais 13 pessoas, 13 amigos, né? E cada um é treinador ou coach na área de liderança, de parte financeira, e nós falamos exatamente sobre a questão. Hoje o chefe, quem tem a característica de chefe, acaba não agregando dentro das empresas, e muito pelo contrário, o chefe é aquele que manda e os outros obedecem, o líder já é o contrário.
Aquele que exprime a liderança, ele faz com que as pessoas seguidores. Seguidores para ir para o mesmo objetivo. E cada um fala um pouco dessa situação que já vivenciou, e eu falo no meu capítulo a questão da liderança que você pode ter sobre o seu dinheiro. Opa. Entendeu? Você não ficar escravo do seu dinheiro. Sim, não é ele que manda na minha vida. Não, você que tem que ter a ação em cima dele. Você que coordena. E as pessoas, principalmente quem não tem educação financeira, acaba sendo escravo do dinheiro pela questão das dívidas. Então, cada um fez uma parte, um capítulo falando da experiência. E são, assim, capítulos muito interessantes. Eu tenho certeza que a pessoa que lê vai gostar. Sensacional. E daí na rebarba aqui, não menos importante, mas tão importante quanto, a gente tem, ó, independência financeira ao alcance das mãos. Histórias de sucesso. Também eu tenho 9 amigos, né, somos 10 escritores, cada um escreveu um capítulo falando desse tema da independência financeira. Você está nele também, você é um deles. Sou um deles, onde a gente coloca situações que ocorreram na vida pessoal da gente. Eu, no meu caso, foi... Isso que eu ia falar, conta um trechinho aí, o que você fala aqui. Eu falo sobre alguns trabalhos que eu já realizei e a emoção e a satisfação de ver pessoas muito melhor na questão financeira do que antes de me conhecer. Então, eu falo alguns casos muito interessantes, né? Trabalhando essa questão de curto, médio e longo prazo, e alguns depoimentos das pessoas depois que fizeram o trabalho comigo. Esses livros, onde é que eu encontro? Tem nas livrarias já ou em algum site? Como é que eu faço para achar? O Independência Financeira tem já nas livrarias, na editora de SOP, e o Fim da Era Chefe é a editora literária. Daí tá um bom presente aí para as pessoas aí, né? E fica a dica, né? Na hora que você entregar um livro desse para a pessoa, falando, ó, tá na hora de você se reeducar financeiramente. Principalmente na questão da independência financeira, Silvia. Porque, quem que não quer, gente? Porque no Brasil eu tenho uma preocupação muito grande. Hoje o nosso sistema previdenciário está praticamente quebrado. A gente estava falando disso antes de começar o programa aqui nos bastidores. Eu fico pensando como é que vai ser a minha aposentadoria, não faço ideia. E aos 46 anos de idade, como é que eu faço para recuperar esse tempo perdido? Se dá tempo. Segundo o Edward, dá. Mas aí é um outro comportamento que eu tenho que ter. Mas tem que começar o quanto antes, agora. Ontem. Né? Porque nós não vamos ter, provavelmente, uma situação... Como a gente tinha décadas atrás. Vamos ter um problema social muito grande no Brasil. E a educação financeira vem trabalhar para que a gente possa criar um novo patamar de pessoas sustentáveis financeiramente. Não tem para onde correr, né? Não. O ideal é que, se tiver que correr, corre para cá, gente, para educação financeira. Eduardo, vamos voltar mais vezes aqui? Você está fazendo falta no programa, hein? Com certeza, assim, vai ser um prazer. Já vou botar você para trabalhar aí, para pensar. Pensa num próximo tema aí, que eu acho que você tinha que ter uma participação aqui constante, fixa com a gente, até porque se a gente não pode correr da educação financeira, então que a gente tem aqui no programa sempre uma dica, uma boa entrevista aqui com alguma informação relevante que possa mudar a vida das pessoas. Não precisa entregar o ouro todo, mas um pouquinho só, a gente agradece sempre. A minha missão é entregar o conhecimento para que outras pessoas possam ser melhores, educadas financeiramente e com qualidade de vida. Muitíssimo obrigado, então, mais uma vez, e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado.